Reta final de Brasileirão, meus amigos, minhas amigas, aqui no Dois Toques, a Casa do Futebol. Vamos falar dos jogos que vão agitar o sabadão. Pode ter mudança na liderança, mudança dentro do G6, mudança na zona de rebaixamento, ok? Vamos falar sobre isso e muito mais aqui nesse vídeo do Dois Toques, a Casa do Futebol. Eu peço para você que não é inscrito se inscrever, você que está inscrito, deixa o like. Bota o sininho aí, notificação, clica no sininho. Toda vez que tem vídeo do Dois Toques, você fica por dentro e acompanha aqui a nossa programação, que a gente vai falar muito de Campeonato Brasileiro agora para você. Hoje, 4 jogos agitam essa rodada. Faltam 8 rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro. Tá chegando a reta final. E como sempre, né? Totalmente previsível. Muita emoção. Muita emoção. Hoje, por exemplo, pode ter mudança na zona de rebaixamento. 2 jogos dizem respeito ali à zona do descenso. Cruzeiro e Vitória no Mineirão. Santos e Fortaleza na Vila Belmiro. Santos e Fortaleza na Vila Belmiro é um confronto direto. O Santos está ali a 1 ponto do Z4, não pode deixar, por exemplo, de vencer e ver o Vitória. Claro que é difícil, mas Brasileirão, os times lá de baixo, quando estão desesperados, jogam a vida, né? Então o Cruzeiro vai jogar a vida para tentar vencer o Vitória, para se manter na 3ª colocação, e o Vitória mais ainda para não ser rebaixado para a 2ª divisão. Ano passado, Vitória por pouco se safou. E Santos e Fortaleza é um confronto direto. Confronto direto contra a degola. O Santos, que dentro de casa perdeu para o Vitória no último jogo jogando na Vila Belmiro. E o Fortaleza, no último jogo, venceu o Flamengo. Até o presidente do Fortaleza, o senhor Marcelo Paz, falou: meus amigos, vocês venceram o Flamengo, vocês podem vencer qualquer time nesse Campeonato Brasileiro. A gente vai ver agora o Fortaleza medindo forças contra o Santos na Vila Belmiro. Confronto completamente aberto, sem favoritismo para nenhuma das partes. E Cruzeiro e Vitória, claro, né? O Cruzeiro bem favorito, mas a Raposa meio que perdeu um pouquinho o encanto também, né? Já está jogando ali no piloto automático, pouquíssimas chances de título e está vendo o Mirassol encostar, né? Então o Cruzeiro está colocando está querendo colocar em risco uma coisa que estava garantida, né? Que é a vaga ali no G3, né? Nem G4, G3, porque o Cruzeiro estava absoluto na 3ª colocação, agora está vendo o Mirassol chegar. Mirassol também joga hoje, né? O Mirassol joga hoje, então se o Cruzeiro tropeçar e o Mirassol vencer, pode ter mudança na classificação. Mirassol pega o Botafogo. O Botafogo está totalmente desmantelado, né? Além de vários problemas com lesões no seu elenco, perdeu o Joaquim Correia, perdeu o Marçal, perdeu o Savarino. Então o Mirassol vai enfrentar uma equipe que tem 100 vezes mais investimento do que ele, mas em termos de futebol jogado, Mirassol está jogando mais. Mirassol está muito consciente daquilo que precisa ser feito, do que precisa fazer no Campeonato Brasileiro para atingir um objetivo que não era seu, passou a ser. Agora está mais cristalino do que nunca. E o Botafogo precisa fazer o que fez no jogo contra o Ceará. O jogo contra o Ceará. O jogo contra o Ceará, o Botafogo estava desmantelado, o Botafogo estava quase sem banco de reservas, mas venceu. Venceu porque os jogadores que estavam em campo conseguiram fazer exatamente aquilo que precisava ser feito. Jefinho, Cris Ramos, Santi Rodrigues foram destaques desse jogo. E provavelmente será a linha de frente do Botafogo. Cris Ramos, Santi Rodrigues e Jefinho. O Botafogo precisa muito desses 3 jogadores e da sua estabilidade defensiva com Barbosa, Vitinho. O Alex Telles pode retornar hoje. O talento do Danilo para vencer um time que ainda não perdeu jogando em casa. Eu estou falando do Mirassol. Estou falando do Mirassol antes que você se confunda, né? Então tem essas 2 partidas aí, Botafogo e Mirassol, Cruzeiro e Vitória, que pode mexer na classificação. Tanto da parte de Cruzeiro e Mirassol, que podem trocar de posição,
como da parte do Botafogo. O Botafogo hoje é o 7º colocado, 2 pontos atrás do Bahia, com a mesma pontuação que o Fluminense. Se o Botafogo vencer o Mirassol, o Botafogo chega à 5ª colocação. E aí vai torcer para um tropeço do Bahia e do Fluminense também. Se o Botafogo empatar com o Mirassol, o Botafogo passa ao Fluminense, volta à 6ª colocação, vai torcer para o Fluminense perder para o Ceará no Castelão. Tá? E para o Bahia também não ganhar, para não distanciar completamente. Aí o Bahia colocaria 4 pontos de diferença caso vença o Red Bull Bragantino. Então o Botafogo, ele que está de olho nessa vaga 5, né, a 5ª vaga, pelo G7, que agora é G7, né? E a 5ª vaga ela dá vaga direta para a Libertadores. Porque como Flamengo e Palmeiras estão na final da Libertadores de 2025, para 2026, um dos dois vai ser campeão. Então abre mais uma vaga direta. Nesse momento é o Bahia. E o Bahia, ano após ano, evoluindo para conseguir os seus objetivos. E o Botafogo foi atual campeão brasileiro da Libertadores, não pode cair tanto nas suas finalidades da temporada. Uma Sul-Americana seria uma verdadeira vergonha para o Botafogo em 2025. Outro jogo importante, esse bem importante, né? Flamengo e Sport no Maracanã, fechando o sabadão, sábado à noite, 9, Flamengo e Sport, o Sport matematicamente rebaixado, lutando aí com 0,01% debaixo do braço, e vai enfrentar o Flamengo que está empolgadaço, né? O Flamengo que está vivendo uma lua de mel com a sua torcida, depois de alguns questionamentos, lua de mel com a torcida, conseguiu um empate na raça contra o Racing lá na Argentina, é finalista da Libertadores, e agora precisa compensar o tropeço do último sábado, né? Que o Flamengo perdeu para o Fortaleza no Castelão, agora não dá para dar mole. Ah, mas o Sport já está rebaixado, como é que ele vai perturbar alguém? Vale lembrar que o Sport tirou 2 pontos do Cruzeiro no Mineirão. Nessa mesma situação, lanterna, o Sport tirou pontos do Cruzeiro. Então, e quase tirou pontos do Mirassol. Último jogo na Ilha do Retiro, o Mirassol venceu o Sport por 2-1. O Sport quase virou esse jogo, estava 1-1, por muito pouco o Sport não virou a partida. Então, não estou dizendo aqui que o Sport tem alguma chance contra o Flamengo. Acho que o Flamengo é absolutamente favorito. Só que precisa jogar como o Flamengo, né? Porque se ficar nessa do oba-oba, na festa, no clima de Maracanã, tirando o selfie dentro de campo, aí vem aquele conto da lebre e da tartaruga, né? Então tem que tomar cuidado, mas a tendência é que o Flamengo assuma a liderança provisória e seque o Palmeiras amanhã. Depois a gente volta com mais informações sobre o futebol aqui no Dois Toques, a casa do futebol. Valeu!